Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para todo mundo que nos escuta aí no As Suas Marcas Podcast. Estamos entrando para o 13º episódio desta saga, que nessa semana foi inviabilizado na terça-feira mais uma vez, mas dessa vez eu tive uma desculpa, eu tomei uma anestesia para fazer um tratamento de canal e minha boca estava fina. E aí eu não tinha como falar, né? Então a gente resolveu gravar hoje, né? Vai soltar hoje ainda, na quarta-feira, ao contrário das outras vezes. A gente tenta sempre soltar na terça-feira, em alguns dias que a gente solta na quarta-feira e outros dias a gente não solta também, porque o podcast é nosso e a gente faz o que a gente quiser. Então eu deixo todo mundo à vontade aí para falar e deixar o Kurtz dar as boas-vindas, o bom dia dele aí, falar sobre o que nós vamos falar hoje. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um podcast. Hoje nos atrasamos por problemas técnicos, o que quase sempre acontece. As pessoas domando aqui o sistema. Mas estamos aqui mais um episódio. E desde já quero pedir minhas desculpas no episódio passado. Tive um lapso aí de burrice e acabei terminando, incentivando o Paulinho a terminar o episódio com muito menos tempo do que deveria. E eu achando que tava já passado de 1 hora e tinha 48 minutos. Então, para quem viu que o episódio passado foi mais curto, fui eu o responsável porque viajei e achei que nós já tava passando do tempo, mas depois o Paulinho, ô, seu bocó, eu tava 48 minutos, cara, tava querendo encerrar. Tá, desculpe, perdão. Mas hoje provavelmente faremos 1 horinha aí de papo furado sobre atletismo. Exatamente. E assim, né? Se vocês perceberem, se vocês voltarem no final do episódio passado, quando o Curtis falou assim, então vamos encerrando aqui, tal, vai, eu enrolei mais uns 5 minutos, eu acho. Eu vi, né? Quando eu falei pra encerrar, o Paulinho não parava de fazer observação e puxar assunto. Que estranho, cara. Pô, quando dá 1 hora, o Paulinho sempre acaba, né? Mas tudo bem, né? Vamos lá. Não, beleza. É que são cronômetros diferentes aqui, daí a gente meio que se perdeu nesse último episódio, mas a gente já tá com tudo acertado novamente. E vamos falar, eu acho que principalmente hoje. Não sei se tu tem alguma outra ideia, alguns resultados interessantes que aconteceram no final de semana, né? Mas eu acho que bacana mesmo a gente falar um pouquinho do Campeonato Mundial de Atletismo, que se avizinha, que está chegando aí, né? O Campeonato Mundial de Atletismo indoor, né? Que é o primeiro mundial desse ano. E também a gente podia até falar um pouquinho sobre o troféu Ademar Ferreira da Silva, que vai rolar em São Paulo na semana que vem, ou a gente deixa para falar também na semana que vem sobre essa prova, que é uma prova importantíssima aqui no cenário brasileiro. E vamos por aí, vamos. Não sei por onde é que tu quer começar. Você quer começar pelos Cara, resultados? Quer começar pelo eu queria Mundial? começar pelo recorde sul-americano aqui dos 5 quilômetros, que é um negócio assustador o que esse uruguaio vem correndo. O nome dele, para quem não conhece, é Santiago Catrofi. Esse uruguaio, ele ele mora muito tempo na Europa, tá? E ele começou a correr pelo Uruguai ali por 2019. Creio que ele tem, não sei exatamente, mas ele tem o pai ou uma mãe do Uruguai, ou nasceu no Uruguai e foi muito cedo para a Europa e viveu lá durante toda a vida. E aí surgiu essa oportunidade dele representar o Uruguai em algum certo ponto. Ele representa o Uruguai, mas mora na Espanha, tá? Então, ele surgiu para nós aqui sul-americanos, né? Em 2000 no sul-americano de 2021, salvo engano, eu corri junto com ele em Guayaquil, esse sul-americano em 2021, no meio da pandemia ali. E ele corria ali em torno de 3,40, 3,41 do 1.500. 2022 eu competi junto com ele lá no Sul-Americano, que o argentino caiu no doping, eu fui segundo, ele foi terceiro no 1.500, ele foi segundo no 5.000, acabou que eu herdei a medalha de ouro no 1.500, ele ficou em segundo, e no 5.000 ele herdou essa medalha de ouro, né, porque o argentino foi suspenso. Só que desde lá, cara, desde 22, ele vem com uma progressão muito absurda, né, assustador, e para quem não sabe, neste final de semana,
Ele chegou junto com o Jimmy Gressler, né? O Jimmy Gressler é o francês, que muita gente conhece, né? Com resultados bem expressivos há bastante tempo. E o Santiago Catrofi foi o primeiro sul-americano a baixar dos 13 minutos num 5 quilômetros na rua. E além disso, dele ser o primeiro sul-americano, ele é o quinto agora da história nos 5 quilômetros, né? Primeiro é o Aregawi com 12,49, vem o Kejelcha com 12,50. Nada mais, nada menos que o Cheptegei com 12,51 em terceiro. Em quarto, um queniano chamado Kip Korira. E agora em quinto, empatados, é tanto Jimmy Gressler quanto o Catrofi. Empatados porque na rua não tem, né, os milésimos ali, os centésimos. E aí ambos estão empatados. O Jimmy Gressler ganhou a prova, mas o Catrofi correu na mesma casa aí de 12,57, quebrando um recorde sul-americano que durava muito tempo, era 13,30, né, de um brasileiro, inclusive, um brasileiro chamado Valdenor Pereira dos Santos. Esse recorde era de 95 na Califórnia, então ele baixou em 33 segundos o recorde sul-americano. Mas principalmente quebrar, né, a barreira dos 13 minutos, que é uma coisa muito expressiva, é algo que ele fez, o índice para o Campeonato Mundial de Tóquio. E o que mais assusta é a progressão dele, né? Até fui olhar no site da World Athletics. Os 5 quilômetros na rua, o melhor dele era 13,39 o ano passado. Ele correu na Alemanha 13,39 e ele corre agora 12,57. Assim como o 10 quilômetros também ele bateu o recorde sul-americano, ele correu 27,16 esse ano em Valência, dia 12 de janeiro, o que é muito, muito forte. Se ele correr isso na pista, ele bate o recorde sul-americano também, que é do Marilson, né? 27,30, 27,28, algo assim. E olha, é muito assustador assim, a progressão dele, né? Porque é uma evolução muito grande do ano para o outro. Não estamos aqui para duvidar de nada, né? Fez, está feito, deve estar sendo testado bastante com esses resultados. Mas vamos ver, né, o que ele vai fazer nos grandes campeonatos, porque esse Uruguai até o momento ele correu muito bem assim, né, em provas aleatórias. Eu lembro do 1.500 ele correu 3,35 e 22. Antes ele competiu comigo, e aí lá nos Jogos Sul-Americanos ele correu 3,42, que é bem acima do que ele tinha, né, numa competição que nós testamos depois da prova e tudo. Então, assim, eu estou muito curioso para ver o que ele vai fazer nos grandes campeonatos, porque com essa marca ele já pode entrar em uma Diamond League, né? Ele pode ser convidado, ele vai entrar nessas grandes provas de rua hoje, 5 e 10, vai ser convidado com certeza. Mas o próprio Mundial, né? Agora ele tem sub-13, embora não seja na pista, a projeção é de na pista também fazer esse resultado, né? A projeção é de melhorar na pista, né? Exato. Então, assim, tanto ele quanto o outro, né? O outro uruguai, que é o Soca, eles vêm correndo muito bem, né? O Soca aí bateu. Ele correu uns 5 mil na pista indoor, né? 13,05, acho que foi, né? Foi. Que seria recorde sul-americano. 13,05 é o recorde sul-americano outdoor hoje, né? Do Catrofi mesmo. Ele correu ano passado 13,05 e bateu o recorde do Marilson por muito, que era 13,19. Então, assim, esses dois uruguaios vêm correndo muito bem. São jovens também. Mas, cara, o que o Catrofi fez no final de semana, né? De baixar de 13, realmente, assim, ou coloca em outro nível. É um cara que ele não é, assim, sul-americano na questão de morar aqui, de treinar aqui. Ele tá lá na Europa há muito tempo, então treina junto, provavelmente com alguns dos melhores atletas do mundo. Mas 13 e mesmo assim, 14. cara. 13 e 14 é a marca do Isso. Valentim Soca. Isso, é. Bateu por muito também o recorde sul-americano. E então, assim, vamos ver, né, cara? Nós vamos ter sul-americano esse ano outdoor em Mar del Plata, final de abril. Acho que o Catrofi não deve vir. Eu acho que, como ele já fez o índice agora para o Mundial, não tem porquê, sabe? Ele vir para América do Sul, ele tá na Europa, vir para Mar del Plata é uma viagem cansativa, nem tem aeroporto em Mar del Plata, tem que ir para Buenos Aires, provavelmente. Eu acho que até tem aeroporto de Mar del Plata, mas
A vez que eu competi lá no passado, a gente foi para Buenos Aires, depois nos levaram para Mar del Plata. E aí vamos ver, eu acho que o Cataf não vem para o Sul-Americano, mas eu acho que o Soca vem, e o fundo aí do Uruguai em uma grande fase, né? Eu acho que, vamos ver, é assim, né? Eu acho que tem que confirmar numa competição de grande relevância, e, mas é assustador. É uma sul-americano batendo um recorde que o recorde do Marilson já durou muito tempo, né? Aquele 13 Uhum. e 19. Não, o Agora próprio ele correndo recorde do 13 Antônio Cílio, né? O próprio também, recorde é. do Antônio Cílio durou muito tempo. Só que foi quebrado agora por muito, né, cara? Foi quebrado por muito. E esses 5 quilômetros na rua, bom, o recorde de 95 do Valdenor foi quebrado assim. Pô, nada, é a quinta melhor marca da história agora, né? Do Catrof. Então vamos ver, cara. Vamos ver o que nos espera. A gente torce, né? Torce mesmo, cara, que esteja sendo testado, que, né, seja tudo limpo. Infelizmente a gente viu essa história parecida com a Argentina, né, que caiu, que vinha fazendo grandes resultados também. Não quer dizer que seja a mesma coisa, mas a gente torce sempre que seja válido, né, esses resultados, embora seja uma progressão bem expressiva, tipo, pô, de um ano para o outro o cara melhorar 1 minuto nos 5 quilômetros é muita coisa, né, cara? Pra gente que, pô, conhece muito atleta que é difícil, né, melhorar tanto assim. Às vezes melhora, mas baixar de 13, é 12, acho que ali é 12, 35, 36, né? O, o ritmo é Sim. muito forte, cara. Então vamos ver. 27 e 16 já é forte, o 10 quilômetros dele. Ele que abandonou os 1.500, né, por hora, desde 22. Só que o estranho, cara, é que ele correu os Jogos Pan-Americanos 2023 e ele foi quarto, né? Ele perdeu naquela chegada bem rápida ali. O Altobelli foi terceiro. Teve um canadense que ganhou, segundo lugar no americano. E então é uma competição de grande relevância. Acabou que ele não correu tão bem pelo que ele demonstra, né? E aí vamos ver. Eu tô curioso para ver realmente nas grandes competições aí que os atletas são testados, que existe um controle maior, que esse Uruguai pode fazer, mas é algo bem forte para um atleta sul-americano. E botando a América do Sul entre os melhores do mundo, né? Muito bacana. Exatamente. Eu estava pesquisando enquanto tu falava sobre o Santiago. Ele nasceu, né, em 99. Não diz o local de nascimento dele aqui, mas diz que ele é uruguaio de nascimento, e se mudou para Girona, na Espanha, aos 4 anos de idade, e vive lá desde lá com a sua família. Então, desde 2004, por aí. Ele mora lá em 2003, 2004, ele mora em Girona. Hoje mora na Catalunha, na verdade, mas ele tem o recorde nacional dos 1.000, do 1.500, do 2.000, do 3.000, que é recorde sul-americano, do 5.000, que também é recorde sul-americano, e tem também do 5.000 na rua agora, o recorde sul-americano e o recorde nacional de 10.000 na rua. No Não, 10 800, quilômetros da rua é sul-americano também. sim, sul-americano também. Ele tem o 800 indoor, recorde nacional, o 1.500 indoor, recorde nacional, e o 3.000 indoor, recorde nacional também. Então é um super recordista uruguaio, um cara que vem numa crescente gigantesca, como tu falou. E vamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho se vai seguir nessa progressão e torcer, de fato, que esteja tudo certo e que ele faça grandes marcas. Não podemos esquecer de um espanhol que aconteceu, um espanhol que aconteceu há pouco tempo, né? O Catir. Ele apareceu ele apareceu assim, apareceu para o mundo muito rapidamente nas Diamond Leagues ali, fazendo umas marcas absurdas, meio do nada, né? E aí, daqui a pouco foi para a Olimpíada, foi para Mundial e começou a evoluir muito rápido e simplesmente foi pego no doping algumas semanas depois, ali, um ano, 2 depois que ele começou com essa super evolução dele ali. Então, vamos torcer para que esteja tudo certo aí com o Catrof. É, exato. É o que a gente torce, né? Um cara da América do Sul, se colocar. Igual o Danielzinho, né? Quando o Danielzinho se colocou entre os melhores, pô, que felicidade ver um brasileiro lá brigando de igual para igual, principalmente com os africanos. O Catraf agora também, né? Com certeza brigando com os caras, no bom sentido, né? Brigando. Mas é muito legal.
E vamos torcer que siga, né? Essa pegada e represente nós, da América do Sul, da melhor forma possível nos grandes campeonatos. Exatamente. E dito isso também, tu falou já do Jimmy Gressier, né? Que o francês que fez ali 12,57 também, que acabou sendo recorde europeu, né? Da prova também. Então, eu acho que ele e o Katrov são os únicos dois não africanos, né? A estar entre as melhores marcas da história aí abaixo dos 13 minutos, né? Nos 5 quilômetros na rua. Os únicos mesmo. E é os únicos dois não africanos, né? Estarem a figurarem nessa lista. Falando também de alguns resultados impressivos, não, impressionantes. A Isabella Whittaker, né? Correu na pista indoor 49,24 no 400 metros e fez a segunda melhor marca da história, né? Com 49,24, meio também surgindo uma nova americana, né? Aparecendo aí na prova dos 400 metros rasos e fazendo uma grande marca, a segunda melhor marca da história. Então, esse ano realmente tá pegando fogo, né? O início de temporada indoor de todo mundo, principalmente os americanos, né? Essa competição era a final do NCAA dos Estados Unidos, que sempre é muito forte, né? São resultados olímpicos. E ela correu 49,24, ficando muito perto do recorde mundial do 400 indoor, que é da Fenkball, né? 49,17. Então, é uma atleta que ela foi para a Olimpíada no passado, eu vi até pesquisando. Eu acho que ela foi reserva do 4x4. Ela foi pela seleção americana para a Olimpíada, como ali uma reserva do 4x400. Então já tem uma certa experiência e agora corre muito indoor, cara. Isso é projeção de correr 48 outdoor, sem dúvida nenhuma. E vamos ver também. É mais um nome aí que. O 400, pô, o 400 ele tá numa fase muito boa, o 400 feminino, né? Porque tem a da República Dominicana, que vem muito forte, Camacho tem Queen? umas. Não, Camacho Queen é do É do 110 com barreira. 100 com barreira. 100 com barreira, 100 É, com barreira. 100 com barreira. Mas a Dominicana, a gente tem uma polonesa muito boa. Queira ou não queira, a Macaulay entrando no 400 raso é absurdo. Sim, sim. Fakeball, mesma coisa. Agora essa americana entrando para esse cenário é uma briga bem legal. A gente tem a Nasser também, que é. Não lembro que país que é. Ela tem também 48 pouquinho no 400. Uma briga interessante aí. Cara, eu acho que esse campeonato mundial, em setembro, assim, vai ser um dos mais fortes dos últimos anos, sabe? Porque vai dar bastante tempo para elas treinarem, né? A gente vê que no indoor tem pouca gente desses atletas, então que realmente eles vão fazer uma periodização pro outdoor lá em setembro em Tóquio. Acho que vai ser um campeonato mundial assim bem interessante. Às vezes os campeonatos mundiais pós Jogos Olímpicos não são tão fortes, mas a gente já mostra assim pelos resultados do começo do ano que os atletas estão correndo muito bem, né? E aí eu acho que vão ter muitos resultados expressivos. E somado a esses resultados expressivos desse grande evolução que nós temos aí, nós tivemos dois resultados impressionantes na velocidade, né? No 100 e no 200. Um atleta de 17 anos e um atleta de 19 anos. O sul-africano Bayanda Walaza correu 9,99 nos 100 metros, né? 19 anos de idade. Então, assim, é uma marca realmente impressionante para alguém tão jovem, né? Também a África do Sul vem numa crescente na velocidade nos últimos anos aí, com o próprio recordista mundial dos 400 metros rasos, o Wade Van Niekerk. Também tem aí o Akane Simbine, também, que tá sempre beliscando alguma coisinha nas finais olímpicas e nas finais mundiais, também nas Diamond Leagues, né? E agora vem mais um grande nome da África do Sul aparecendo aí na velocidade com 19 anos, o Bayanda Walaza. Mas eu acredito que o mais impressionante que aconteceu nesse último final de semana aí, apesar do vento irregular, né, que barcou na prova que ele correu, é o australiano Gugu, Gugu, não sei como é que é o nome dele, como é que se Esse pronuncia australiano isso? é a promessa, né? Ele com 17 anos correu. Ele correu 20,05, né, nas preliminares
do campeonato, acho que foi do campeonato australiano, campeonato de Queensland. E na final ele correu 19,98, sim, daí com o vento irregular de 3,6. Mas é um cara que ele é bem diferente, né? Ele lembra um pouco o Bolt, por ele ser bem magro e bem alto para um velocista, né? E eu não sei exatamente qual é a altura dele, mas ele parece ser bem alto nas imagens que ele aparece aqui. E com 17 anos, já baixando dos 20 segundos, ou correndo muito próximo das casas dos 20 segundos. Ele que o ano passado correu já 20,04, né? Que é melhor do que o Bolt tinha na mesma idade. Então, assim, claro que já surgiram alguns atletas melhores que o Bolt nas idades juvenil e né, sub-20, sub-23, e depois no adulto tiveram uma certa dificuldade. Porém, vamos ver o que reserva aí também já no Mundial de Atletismo e nas grandes provas, nas etapas da Diamond League aí, para o Guti Guti aí, o atleta de 17 anos da Austrália. É exato, né? É uma promessa, já tá com os holofotes aí em cima dele, né? É que sempre tem uma comparação com o Bolt, né? E o Bolt juvenil, ele até corria, ele bem novinho, ele correu 400, depois foi migrando e corria mais 200, no 100, não sei se no 100 ele chegou a correr ali juvenil ou não, o Bolt. Se correu foi pouco, né? Ele depois que ele migrou mais pro 100, ele gostava muito do 200. Então vamos ver, né? Tem a questão da precocidade também, que a gente sempre vê atletas bem novos surgindo e depois sumindo. Mas esse atleta realmente, assim, impressiona também pelo estilo dele, né? Um cara muito alto, é um cara que foge um pouco do perfil também por ser bem magro. E interessante, é bom ficar no radar aí, porque às vezes até quando não começa a correr bem vai cair no esquecimento e a gente também esquece, né? Tantos que Sim, surgem sim. e somem, mas vamos tentar acompanhar ele melhor. Ele é bem jovem, 17, então ele vai ter os campeonatos ainda da idade dele, né? Não sei exatamente o que tem esse ano deve ter campeonato mundial. Não sei se o sub-18 ele ainda participa. Sim, porque ele é 2007, então 2017, ele é 2007, participa não, assim. daí não participa do sub-18 porque ele faz 18 esse ano, Ah, então sim, daí ele ele não faz. É, tá participa. certo, tá certo. Tá certo. Mas do Ah, sub-20 sim. ele é do dia 29 de dezembro, cara. É, né? Pô, esse deu azar, meu, né? Tinha que falar, mãe, segura mais Segura mais 3 dias aí. 3 dias aí, cara. Mas né, sub-20 ele vai participar, com certeza, se tiver mundial da categoria esse ano. E eu acho que aí, claro, depende muito, né, do treinador e tudo, se ele vai participar do mundial outdoor. Né, já tem marcas para isso, com certeza. Então, às vezes depende muito do que o treinador, se às vezes ele acha que ainda não é interessante, é muito jovem, já participar com os adultos, né? Porque queira ou não queira participar de um campeonato da categoria adulto, embora ele esteja correndo muito bem, cara, é outra pegada, né? A gente lembra Com do certeza. Bolt, o Bolt em Atenas, ninguém lembra, ele participou da Olimpíada de Atenas, ele não passou nem para semifinal no 200, né? Ele correu Sim. uma eliminatória lá, sei lá, quase 21, e bem jovem, assim, 18 anos. Então é um amadurecimento, né? Às vezes pode participar para a questão de amadurecer, ou o treinador prefere dar uma segurada, já que Mundial tem bastante. Vai ser legal, vamos ver que ele se vai, né? Ir com os adultos ou não. Eu acredito que, na verdade, a questão do Bolt ali, né? Ele até foi para a Olimpíada por marcas e tal, mas eu acredito que na questão de ser australiano, né? Ele não tem tantos velocistas concorrentes assim também, né? Para a Austrália. Então ele vai acabar indo meio que para pegar experiência, eu acredito, caso ele for, até para passar pelo mesmo processo do Bolt. O Bolt é até um pouco diferente a questão, porque a Jamaica tem uma enormidade, uma infinidade de velocistas, né? Mas se ele classificou no Trials, ele que é um pouco diferente dos outros países na Jamaica e nos Estados Unidos funciona um pouquinho diferente, né? A questão dos índices e questão de como faz para participar do Mundial. Além do índice, o cara tem um trial, que ele tem que ser um dos 3 melhores na sua prova para poder participar dos grandes eventos. Então eu acho que mais por falta de concorrência na Austrália mesmo, ele deve talvez ir para o Mundial apenas para pegar uma experiência, para tomar um pau mesmo e voltar no próximo, ou voltar preparando também para a próxima Olimpíada, né? Que já se aproxima, né? Querendo ou não, a próxima Olimpíada já tá se aproximando. Exatamente, ao acompanhar, né? E ver também amanhã, né? Cara, eu achei que
Não, não é amanhã, é sexta. Ontem vi uma propaganda na televisão que eles falaram que quinta começava. E que é quinta pra nós, né? Claro, é Sim, quinta sim. pra nós, né? Eu vi, pô, passou ali a propaganda. Quinta-feira começa a transmissão do Mundial de Atletismo Indoor. Quinta, mas é do dia 21 ou 23. Claro, quinta, a transmissão começa às 11 horas para nós. Lá vai ser que 10, 11 da manhã, Tóquio, né? Então agora fez sentido falando para ti, realmente. Mas sexta-feira lá em Tóquio começamos então a acompanhar o Campeonato Mundial. Saiu listas já, saiu, né, os nomes mais fortes. Para quem gosta aí de e quer ficar por dentro, o site da World Athletics, eles fizeram análise de prova por prova, muito legal, né? Os favoritos, quem pode surpreender, os que já foram campeões, medalhistas. Bem legal, assim, a gente consegue ver de todas as provas lá. E, e claro, né, muitos atletas relevantes, a gente tem Grant Holloway, um cara dos 60, né, com barreiras indoor, que ele não perde há muito tempo uma prova indoor. É assim, eu acho que é questão de desde 2019, cara, é uma coisa assim bem absurda, acho que 81 provas que ele não perde. Você já viu uma estatística? Né, a gente tem Jacob Ingebrigtsen, 1.500 e 3.000, que vai ser bem difícil tirar. O Aregal, e eu vi que fizeram ali que no 3.000 vai ser um concorrente, Sim, sim. mas não acredito que esteja no mesmo nível. A gente vai ter 10 quenianos, né? O Quênia que acaba não mandando grandes delegações para o campeonato indoor, né? Assim como acredito que a Etiópia também não vai mandar uma grande delegação. No fim, assim, acho que os europeus, né? E os americanos, sem dúvida, que eles gostam mais dos campeonatos indoors. Tanto que, se a gente for ver no fundo, no meio fundo, né? Porque até 3.000, mas nas provas de 800 a 3 a gente nunca vê, né? É mais raro africanos, né? Campeões, é mais europeus e foge um pouco do que sempre acontece. Até por isso que torna interessante de acompanhar, né? Sim. Foge um pouco da normalidade do Sim, outdoor aí que aparece é alguns, legal. alguns nomes ali que não conseguem chegar, né, no outdoor. Por exemplo, um cara, claro, ele já é super medalhista e tal, mas que ele foi muitas vezes no indoor, ele aparecia muito bem, que era o Christian Coleman, né? O Christian Coleman no indoor, ele era um absurdo, até porque as provas de 100 ele sempre largou na frente dos outros e segurava até os 60, que é a distância, né, da prova mais rápida do indoor. Então, assim, tem alguns nomes bem legais. E o próprio Flamingo, que é o Grant Holloway, ele é absurdo. Tipo, ele surgiu, acho que, para o mundo mais, assim, nos campeonatos indoor também, nos 60 barreiras indoor. E depois ele virou a grande estrela, né? Que ele virou a grande estrela mundial que ele virou e não perde, talvez seja muito difícil também de ser derrotado mais uma vez nesse campeonato mundial. Acho que essa é uma medalha que o pessoal que gosta de fazer uma apostinha já pode colocar lá essa aposta aí no Great Holloway, que ela é uma medalha praticamente certa. E puxando só um negocinho que eu vi aqui agora, eu tava no site do Atlético dando uma olhadinha aqui, e que faz 2 décadas desde que o Bekele e a Dibaba ganharam 2 vezes o cross country, o mundial de cross country, né? Tem uma matéria bem legal ali que eu não li, logicamente, que eu tô aqui falando com vocês, mas assim que acabar o podcast eu vou dar uma lida na matéria completa, é uma matéria muito grande no site do Athletics, então se alguém estiver escutando e quiser puxar ali também, deve ser muito interessante ali contando esses 20 anos aí, desde que o Bekele e a Dibaba venceram 2 vezes o cross country, o mundial de cross country, que é uma prova que eu acho muito legal. Os grandes nomes do esporte, né? Eles sempre surgem, né? Do fundo, principalmente, eles surgem nessas provas de cross country, assim, rapidamente na foto que tá no site do Atlético aqui. Eu reconheço o Kipchoge, que tá ali, esquerda. O Tadese tá ali também na foto. Daí tá o Bekele. Tá um outro etíope que eu não lembro o nome dele também, mas é um cara que com certeza ganhou Majors também. Tem um outro atleta aqui que eu acho que é o bicampeão olímpico da Uganda, que tá ali também, que é o. Esqueci o nome dele. Não vou lembrar o nome dele agora. Mas é bicampeão olímpico da maratona. Então, assim, tem bastante gente famosa nessa foto. Então, assim, era um mundial que transformou, eram mundiais que transformaram todos em grandes estrelas do atletismo, né, depois.
Então é sempre bom. A galera não tem muito costume de acompanhar as provas de cross country. Eu, pessoalmente, sou apaixonado pelas provas universitárias dos Estados Unidos. É muito bonito de ver o cross country universitário dos Estados Unidos. Então, quando tiver provas, vamos com certeza falar aqui também dessa modalidade que é muito bacana também no atletismo. Ah, com certeza, né? Ou tu vê o. Cara, é impressionante a gente ainda tá vendo esses caras, né? Porque é 2 décadas. Ah, para quem treina assim, ó, quem é atleta de alto rendimento sabe que é difícil se manter 2 décadas. E queira ou não queira, o Bekele, cara, ele não tá mais correndo o que ele corria, mas pô, ele correu recentemente aí grandes marcas ainda, né? E o Kipchoge, mesma coisa, assim, é que a gente espera desses caras um negócio sempre sobre-humano, mas ainda estão correndo muito bem, né? Se a gente for ver aí em Majors, os caras chegam entre os 10, né? Se completarem, né? E são 2 décadas, é muito tempo no topo, né? Acho que o mais difícil é isso. Por exemplo, o Tadese há bastante tempo se aposentou, outros da Sim. foto ali que tu fala, né? Os caras já largaram e eles se mantêm aí na ativa, claro. Agora mais realmente pro fim, porque a idade, a idade registrada é 40 e pouquinhos, né? Talvez seja muito mais. E Exatamente. então eu acho que, cara, Londres, 27 de abril vai ser talvez uma das últimas aí, né? O Kipchoge falou que, né, Sydney, Confirmou Sydney, a nova Major, confirmou é, Sydney. eu acho que assim, o Kipchoge tá agora mais, sabe, pela presença, pela questão de realmente assim desfrutar desse final, do que a gente esperar alguma coisa de resultado muito expressivo. E ao contrário do Bekele também, que é um cara que sempre foi extremamente introvertido, né? O Bekele sempre foi um cara de poucas entrevistas, aprendeu a falar inglês um pouco melhor, mais do meio para o fim da carreira. No início ele nem inglês falava direito. E ao contrário dele, o Kipchoge é um cara que sempre foi muito simpático, né? Sempre procurou falar muito, sempre procurou dar lições. E tipo assim, o Kipchoge, tu vê um monte de vídeo dele no Instagram aí que pipocam na timeline da galera, que é quase um coach, né? Ele começa a dar, né? Fala da árvore, fala do. Claro, ele tem todo o domínio para falar sobre treinamento, afinal, ele estão mais de 20 anos aí, estando no topo do esporte mundial. Mas ele é um cara muito mais extrovertido que o Bekele. Então, assim, eu acredito que o Kipchoge já está traçando uma linha aí para pós-carreira, né? Ele está indo para essas provas, fazendo marketing, buscando buscando uma certa aparição também. Daqui a pouco, sei lá, vislumbra no pós-carreira, sei lá, ser comentarista, ser coach, ser palestrante, ser alguma coisa nesse sentido aí, porque ele com certeza tem todas as ferramentas para fazer isso acontecer no futuro, no pós-carreira dele, né? Que cada ano que passa ela tá mais próxima do fim. Né? Sobre o Kipchoge, cara, é um fim de carreira, mas que tem muito para se aproveitar dele, né? Porque a trajetória que ele teve, né, esses recordes mundiais, a longevidade principalmente, né? Um cara que vem desde Atenas, 2004, em grande nível, é muito tempo suportando, assim, tá no topo, né? Foi migrando de provas menores para provas maiores. E então, acho que esse pós-carreira que ele saiba aproveitar bem para passar todo o conhecimento que ele adquiriu, né? Já que é um cara que é tão comunicativo e realmente, né? É triste, mas a idade vai chegando e o Kipchoge, cara, é uma referência principalmente para os novos atletas amadores aí que vem surgindo, porque o Bekele muita gente nem se lembra, né? Dessa nova geração, assim, tudo que ele fez, mas o Kipchoge é um cara que, como ele tá na rua, que é o que o pessoal mais acompanha, e que ele teve grandes resultados, acho que a admiração do atleta amador é muito maior pelo Kipchoge, e que ele saiba e aproveitar, e vamos curtir, né, os últimos momentos. Vai que ele nos surpreenda dia 27 de abril. Vai que rola um 2-1 ali com 50 anos. Exato, exato. Mas assim, uma coisa interessante que tu tava falando nessa questão, né? Porque o Bekele e o Kipchoge eles são contemporâneos, né? O Bekele foi muito melhor que o Kipchoge na pista e o Kipchoge foi muito melhor que o Bekele na rua, né? Na maratona, digamos, na maratona, na verdade, né? Kipchoge, para mim, o maior maratonista de todos os tempos, ninguém foi tão. Ele teve não é nem uma progressão, porque ele sempre foi o primeiro colocado. Acho que ele perdeu na estreia e depois enfileirou não sei quantas vitórias em Majors, assim. É um cara que
não tem uma vírgula para se falar, mas essa questão de tu falou dele, né, dele ser um cara mais extrovertido, dele ser um cara que tem um pós-carreira já direcionado, caso ele queira, né, dessa forma, tu vê pela rede social. Eu fui dar uma olhadinha enquanto tu falava, e eu fui ver como eles são contemporâneos. Os dois foram, né, grandes atletas. O Bekele pegou, né, uma era sem rede social, e o Kipchoge já pegou uma era com rede social. Eu acredito que os dois são da NN Running Team, inclusive deve ser a mesma empresa que gerencia. Agora, ele não sei se o Bekele é ainda da NN, porque ele tá correndo Ele de trocou, Anta né? agora, né? Ele Isso. trocou, quando ele esqueceu da Nike e foi para Anta, ele acho que não é mais da NN Running Team. Mas assim, o Bekele tem 218 mil seguidores no Instagram, o que é uma coisa grande para um atleta do atletismo, né? E o Kipchoge tem 2,6 milhões de seguidores no Instagram. Então, assim, é 10%, menos de 10%, né, dos seguidores também, por ter feito história numa era que não era tão rede social, e também porque ele é um cara extremamente introvertido. Para tu ouvir uma entrevista do Bekele, tu tem que, né? É muito difícil tu achar entrevista, achar ele falando com os outros, né? Então eu acho que vai mais ou menos por aí. Exatamente. E voltando só ao assunto campeonato indoor, vamos fazer só uma menção aos atletas convocados brasileiros. No último episódio a gente falou, né, que tinham sido convocados 12 atletas do Brasil. E aí foram convocados mais 5 atletas para compor aí o campeonato mundial, após uma realocação, né? Como a gente sempre falou, alguns atletas aí do topo do ranking acabam optando por não participar, então houve uma realocação. A gente teve então mais 5 atletas, que são a Anne De Bassi, de Balneário Camboriú, nos 400 metros, a Júlia Abraão, do Praia Clube, nos 1.500 metros, essas duas mulheres, né, e aí junta a um grupo de outras 3, então vamos ter 5 mulheres do Brasil no Campeonato Mundial. E aí no masculino a gente teve o Jadson Eric do Pinheiros nos 400 metros, o Elton Petrolino também do Pinheiros no salto triplo, o William Venâncio do Praia Clube no arremesso de peso e o Pedro de Oliveira do Praia Clube no heptato. Lembrando que no indoor o masculino de decatlo vem para heptatlo, 7 provas, e do heptatlo no feminino elas fazem pentatlo, que são 5 provas. No total aí temos 17 atletas do Brasil, 5 mulheres e 12 homens, que já começam hoje à noite, né? Quem quiser, amanhã à noite, perdão. Quem quiser estar acompanhando, amanhã à noite, às 11 aqui de 11h05 de Brasília, começa o Campeonato Indoor. A gente vai ter representantes às 11h23 amanhã, na quinta-feira, no dia 20 de março aqui do Brasil. 400 metros masculino está marcado para as 23h23. A gente vai ter 2 representantes aí do Brasil, o Jadson e o Matheus Lima. E aí segue até as 2h15 da manhã, segue o campeonato indoor, amanhã à noite. E aí quem quiser seguir acompanhando, aí sexta, bem cedinho, às 7h30 da manhã, começa a outra etapa do primeiro dia, que vai até as 10h24. 10h24, legal, já tem a final dos 60 metros masculino. Então vai ser a grande final aí que todo mundo espera. Acredito que o Noah, não sei, o Noah Lyles, será que vai estar ou não? Não tem É essa uma informação incógnita. agora, cara. Vamos procurar se o Noah Lyles estará. Os Estados Unidos sempre levam um time bom de velocistas, né? Seria legal, mas não sei se ele vai acabar indo justamente por causa do Campeonato Mundial em setembro. Logo viemos com essa informação se o Noah Lyles estará nos 60 metros, que daí seria o grande nome aí a ser batido nos 60 metros indoor. Então, sexta, 10h24, quem quiser acompanhar a final dos 60 indoor aí, que vai ser transmitida aí pelas grandes redes. Eu queria esperar tu terminar essa informação aí, mas eu trouxe aqui uma breaking news agora que acabou de acontecer. E enquanto eu procuro aqui também o pessoal dos 60 rasos, não estará o Noah Lyles não estará nos 60 rasos
do Pois é, eu Campeonato vi aqui Mundial Indoor. 3 americanos. Rony Baker é mais conhecido, mas os O outros Ronnie 2 Baker, não Kobe também. Hilton e Emmanuel Wells são os Pois 3 é, né? atletas dos Nem o 60 Coleman não rasos. vai estar Nem o tão Coleman. afim. Nem o Coleman. E tem o Mundial Outdoor, né? Realmente deve ser a grande periodização, deve ser para o Campeonato Mundial Indoor, mas o Breaking News é o seguinte: acho que tu não sabe ainda, porque aconteceu agora, mas uh, se eu te dissesse que um atleta, na tua prova, tá? Na tua prova, nas tuas especialidades aí, que um atleta de 15 anos correu 3,58 no 1.500, seria uma boa marca um atleta de 15 anos correr 3,58 no 1.500? É bom, é bom. É bom, é uma boa marca, né? Então eu vou te dizer que acabou de acontecer na Austrália um atleta de 15 anos chamado Sam Root correu 3,58,35 na milha. Ele acabou de ser o atleta mais jovem Cara, a 4 minutos na milha. não, na 15 milha é anos muito de bom. idade e correu 3,58 na milha. É, eu te dizia, no 1.500 não é nada, assim, ok. Mas na milha, cara, é muito forte, velho. Porque isso aí ele passa abaixo de 3,45, né? Então é um cara de 15 anos correndo perto de 3,40 os 1.500, provavelmente. Pô, É 15 muito anos. forte. 15 anos. Acabou de correr em Auckland, na Nova Zelândia. Ele é australiano? Deixa eu só confirmar se ele é Deve australiano ser ou recorde se é. mundial da categoria, né? Com certeza. É, o Ingebrigtsen, ele tem umas marcas bem impressionantes, mas deve ser. Ele tem 3,41,24 no 1.500. Falei. Tinha que ser por aí. E Esse era o bastante. recorde, ele bateu o recorde de Ingebrigtsen, que era 3,42,44. Ele É. bateu no 1.500. O Ingebrigtsen, ele apareceu bem novinho ali. Eu lembro a Sim, primeira vez que eu vi ele foi uma das milhas mais famosas que tem na pista, que é em Oregon. eu Ele também. apareceu ali e tal, e já bateu o recorde, filmaram muito ele. E também ele era uma espécie igual esse australiano que o Paulinho falou, o velocista, que acaba tendo um ponto de interrogação, né? Porque como surge muito novo, a gente sempre fica, olha, mas será? Porque já surgiram tantos, né? Que não vingaram. E o Ingebrigtsen foi um caso que surgiu muito novo, correndo muito bem e realmente confirmou, porque hoje é campeão olímpico e campeão mundial. Então vamos ver. Exato. Este australiano, anotar o nome dele aí para seguir Sam acompanhando. Root é o nome dele. E é uma marca que foi realmente chocante. 3,58 na milha não é. Baixar dos 4 minutos na milha é o sonho de muito atleta Oh, profissional, muito atleta de alto rendimento é baixar dos 4 minutos na milha. E ele com 15 anos já fez essa marca. E também, já que a gente está falando em boas marcas, né? A gente podia dar um crédito também aqui, que assumiu a liderança do ranking brasileiro, né? Dos 5 mil metros rasos, né, nesse final de semana, correu muito bem, correu 14, 17, 37. O Jânio Varjão, o que bateu o Jânio. recorde pessoal e é líder do ranking, né? Ele é um cara que a gente vê correr mais provas de 1.500, de 800, eu não sei. O Jânio a Realmente gente vê não ele sei correr se... tudo, cara. A gente vê o Jânio correr tudo. Eu gosto muito do Jânio. Conheci ele melhor ano passado, a gente foi correr na Argentina, um GP lá, não conhecia muito ele. Conhecia de prova, assim, né? E aí é muito particular, né? Porque antes de prova, cada um lida de uma forma, né? Eu sou um cara Tu, por mais. exemplo, fica insuportável. Opa, desculpa, não era Cara, para eu ter sou, falado. sou mais tranquilo, eu fico na minha. Então tem que conhecer o Jânio, eu vou te apresentar o Jânio antes de prova. Se tem isso sobre mim, eu vou te apresentar o Jânio pra tu ficar olhando ele antes da prova. Então foi um cara que eu nunca conversei, porque antes de prova, cara, cada um tá na sua e no fim é adversário e às vezes, sei lá, nem tem o que conversar muitas vezes, porque entra na pista e cada um quer, quer matar o outro, né? Com todo respeito. Mas quer ganhar do outro e depois que passa se cumprimenta e conversa, tudo bem. E aí o Jânio, eu tive o prazer de conhecer ele ano passado na Argentina, que a gente conversou mais, tá? Um cara bem jovem, ele mora no Mato Grosso. E aí, legal, cara, ele correu, foi até meio surpreendente pra mim, por quê? Porque ele correu a Copa Brasil de meio fundo e fundo há pouco tempo agora, no mesmo final de semana que foi a Copa Gaúcha, dia, vamos ver, 22, 9, 8 ou 9. 8 8, ou 9. né? 8 ali, ele correu 800 e 1.500 na Copa Brasil de meio fundo e fundo. E aí agora ele correu uns 5 mil, né? Logo depois de. Porque assim, o 1.500 5 mil tá muito próximo, mas às vezes o cara correu 800 já é outro treino, né? Pra correr os 5 mil.
E não, ele foi lá, correu 5 mil melhor da vida dele, assumiu essa liderança do ranking brasileiro. E aí, no meio do final de semana, agora o Fábio correu 14,22, assumiu a vice-liderança do ranking brasileiro. E aí, em terceiro lugar, a gente tá com, pelo que a gente tem conhecimento, o Ederson Vilela. Pô, ele fez uma baita Copa Brasil de meio fundo e fundo. Ele correu 14,28 os 5, fazendo uma chegada bem rápida. Ele correu 30 abaixo o 10 mil. Eu até conversei com ele depois, logo depois da Copa Brasil, e ele falou, cara, meu foco é maratona. Eu tô correndo essa pista aqui para dar uma mexida na velocidade, mas eu vou correr em Porto Alegre, a maratona da New Balance, e o foco dele é a maratona. Ele optou aí por fazer uma pistinha um pouco antes para mexer um pouco, que é importante às vezes, e agora ele vai com tudo para a maratona. Mas o Jânio, cara, o Jânio é um atleta muito jovem, creio que é um grande candidato para baixar de 14, porque ele é bem rápido, né? Ele tem 1,46 no 800, ele tem 3,40 e acho que 3,42 zero no 1.500. E aí acaba que para os 5 mil, né, tem uma sobra bacana. Deixar para decidir no final com ele também. Aí já no 5 já fica difícil. E eu acho que ele vai migrar também pro 10, cara. Não sei se esse ano e tal, mas acho que o caminho é ele logo tá indo aí. Até porque hoje no Brasil a gente tem uma abertura maior, né, no 5 e no 10, assim, de possibilidade de medalha no Troféu Brasil, de possibilidade de seleção brasileira. Né? O atleta hoje que correr 14 baixo praticamente está em toda a seleção, né? No 5 mil, que correr 29, 30, provavelmente está também sempre ali beliscando. E hoje o 800 já está um pouco mais difícil, né? Tem que correr, pô, hoje tem que correr um 46,50 pelo menos para estar brigando ali, não é nada certo. E o 1.500 também, cara, tem que correr próximo de 3,40 para estar aí pegando a seleção. E aí acaba que às vezes colocando a balança é mais difícil. Mas, cara, o Jânio, ele correu ali, ele sempre corre aqueles 10 da Corrida dos Reis, sabe? É um cara que já tem uma experiência e que legal, tá? Corrida 14, 17, eu acho que é um nome aí pra baixar de 14, cara. É um nome legal pra gente acompanhar. E tomara, né? A gente torce que pô, tenha 5, 10 atletas brasileiros correndo abaixo de 14, porque o que mais a gente quer ver é um troféu Brasil com os caras correndo pra se matar. Correndo 13 aí, porque daí vão dizer, ah, mas lá em 2002 foi. Ah, estão correndo de novo isso aí. Voltou. Exato. Então Exato, é exato. legal. É, eu acho que tem uma boa geração, como tu falou, do 1500, né? Tem bastante atleta de qualidade no 1500 atualmente. E eu acredito que sim, né? Daqui a pouco essa galera começar É, a migrar, migrar né? para as provas mais longas, né, sem nenhuma pressão, mas se a galera começar a migrar para as provas mais longas, a gente vai ter bons atletas aí correndo abaixo de 14, né? Porque o grande problema no Brasil também é que não se encontram muito, né, para duelar, né? Por causa de É, falta prova, falta dinheiro, falta, né? A galera vai para a rua para ganhar dinheiro, mas tendo, eu acho que essa possibilidade no Troféu Brasil aí de colocar grandes atletas aí, a gente vai ter com certeza um Troféu Brasil corrido abaixo dos 14. E uma coisa é, interessante também é que o Ederson, nessa prova que tu falou, que ele ganhou do Altobelli na chegada, inclusive, né? Ganhou na última volta, tava todo mundo meio próximo ali, e a gente sabe que o Altobelli é osso duríssimo de roer na última volta, né? Então mostra que o Ederson tá realmente muito bem treinado, né? Para essas provas que vêm aí para a sequência da temporada. Como ele tá focado na maratona, e o ano passado ele correu várias maratonas, ele tá de novo aí, venceu várias maratonas aqui no Brasil também. Então, sempre torcendo muito pro Ederson, que é um cara muito gente boa, um cara muito legal, um cara muito simples. Então, toda a sorte pro Ederson também, além do Jânio. o Edson que é um campeão dos Jogos Pan-Americanos, né? Nunca dá pra esquecer isso. A gente se vê, às vezes ele já disse pra mim assim, cara, como pode, né? As pessoas vão esquecendo, vão esquecendo e às vezes elas nem sabem quem eu sou, mas ele tem muita história, né? Campeão dos Jogos Pan-Americanos. Nos 10 mil, correu 28,30 naquela oportunidade. Ele, em Lima, né? 2019, ele foi o campeão. Cara, ele tem um dos 5 mil mais rápido do Brasil, né? 13,21, se eu não tô enganado. É nessa casa aí de 13,21. Então é muito rápido.
Ele tem também. É um cara, assim, completo. E eu acho que a maratona ele tem ainda bastante, cara, para apresentar. Né? Claro que correndo, talvez aqui no Brasil, não sei se vai correr a marca mais rápida dele, mas acho que se optar por umas maratonas aí fora, ele tem tudo aí para correr bem. E aí correr, olha, próximo de 2:10. Acho que ele tem 2:11, né? Eu acho que é o Mas 2:11 ou 2:12 na maratona. Acho que é de Sevilha, é, inclusive. mas eu acho que tem condições de correr bem melhor. E eu torço muito. Tem atletas que a gente torce, cara. A gente conhece, a gente já admira pelo resultado, a gente conhece e fica admirando muito mais. E o Ederson é um desses casos. Cara, gente finíssima. E a gente torce que corra o melhor e que esses 5.000 aí, o pessoal chegue muito bem no Troféu Brasil, né? O Troféu Brasil que está marcado para final de julho, começo de agosto, não sabemos ainda o local, mas esperamos o que a gente mais espera como atleta é que seja num local bom de correr, né? Porque muitas vezes o Troféu Brasil, por questões assim de quem banca o evento, ele é levado para alguns lugares que não favorecem tanto a obtenção de grandes marcas, né? E aí a gente o que mais torce, cara, que seja num lugar bom. São Paulo é um lugar muito bom, assim, tem pistas boas, é bem para todo mundo ficar bom de localização, então a gente torce que seja um lugar assim, principalmente com boas condições de correr bem. E tu dizendo essa questão dos grandes resultados, eu já vou só com duas coisinhas. Uma, primeira, que é o recorde pessoal do Ederson Vilela, é 2 horas 12 e 32. O ano passado em Sevilha, na Espanha, em 2024. Ano Sim. retrasado, ano passado, em Sevilha. Que tiveram vários brasileiros correndo muito bem nessa prova o ano passado. Lá o Ederson foi um deles também. Isso. Uh, mas uma coisa que tu falou, né, que do Troféu Brasil, da obtenção dos bons resultados, local bom para correr e tal, fica aqui uma crítica, mas uma crítica talvez mais como incentivo, assim, para pensar mesmo, para abrir a cabeça, não uma crítica negativa, assim, uma crítica construtiva, na questão de, cara, nós somos tão pobres aqui no Rio Grande do Sul de provas de pista, de provas fortes de pista, de provas que a galera possa tentar fazer o índice para o Troféu Brasil, possa tentar fazer grandes marcas. E a gente teve uma Copa Gaúcha, né, no dia 8 ou 9, agora não lembro, há 2 semanas atrás, na Sojipa. E, cara, é inviável em Porto Alegre, no calor, tu largar uns 5.000 10 horas da manhã, tu largar uns 5.000 9 horas da manhã, tu largar um 10.000 8 horas da manhã, pensando que o atleta, pensando no atleta, né? E aí, claro, pode ter diversas questões de não poder e tal, mas assim, tu inviabiliza, às vezes, o cara que não tem condição de viajar para fora, de viajar, às vezes, para o atleta do interior já fica difícil vir para Porto Alegre para correr uma prova numa pista sintética, e aí tu pega esse atleta e joga ele às 9 horas da manhã, sabe, para tentar fazer o índice Troféu Brasil. Nós tivemos ali duas gurias que bateram na trave do índice Troféu Brasil, ali ficou a 2, 3 segundinhos da marca, que daqui a pouco, se tivesse largado um pouquinho mais cedo, não tivesse tanto calor, ou de tarde, no fim da tarde, de noite, seria muito mais fácil para a obtenção desses índices. O Ederson não, o Emerson correu muito bem os 5.000, ganhou os 5.000, mas também correu sozinho, porque estava sem adversário, não tinha ninguém junto na prova, sabe? A galera que estava junto quebrou, então assim, todo mundo sentiu muito calor, foi uma prova muito difícil. A tua prova mesmo largou bem tarde, não faz tanta diferença para o meio fundo quanto faz para o fundo, mas assim, eu acho que podia, né, o pessoal aqui do Rio Grande do Sul e de outras federações também pensar um pouquinho mais no atleta para fazer as provas, porque assim, público não tinha nenhum assistindo, só tava gente lá assistindo, quem sabia da Copa, porque ela não é divulgada, né? Tinha cronometragem eletrônica, então foi feito um investimento e não foi pensado no atleta. Eu acho que assim, pensar um pouco mais no atleta nessas competições é mais importante para a gente valorizar o nosso atletismo, para a gente ter bons atletas correndo no futuro. Eu sempre falo, para nós, cara, é uma briga sempre a questão, principalmente do Troféu Brasil, que é a competição mais importante, esses horários, né? Faz anos que a gente briga por isso. E aí, há 2 anos atrás, o Troféu Brasil foi em Cuiabá, tá? Cuiabá é uma cidade que é muito quente. Mas deu a ocasião, o destino levou que, tendo em vista que era muito quente durante o dia, as provas de fundo foram
7, 8 da noite. E tiveram bons resultados, sabe? O que acontece lá fora, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, por que lá na Europa os atletas correm tão bem, né? No fundo, meio fundo, tem tantas marcas boas. Às vezes que eu corri lá, quase todos os meetings que eu corri na Europa, cara, as provas começam às 5 da tarde e vão até 10 da noite. Quase sempre a última prova, ou é o 1.500, ou é o 5.000. 10.000 é difícil ter na pista, assim, né? É bem raro. O 10.000 é bem raro, assim, eles fazer nos meetings um 10.000. É mais 5.000 e 1.500 ali no final. Cara, eu vi 10.000 que largou 10 da noite. Horário perfeito, entendeu? O atleta vai dormir depois 2 da manhã. Mas não importa. Se o atleta correr bem, ele não quer saber. Mas assim, lá na Europa, né, que é o que eu vivi mais, eles pensam muito, sabe? Por quê? Porque o organizador do meeting, ele quer que o cara corra o mais rápido possível, porque no outro ano vai atrair, o cara vai olhar o resultado lá, o Paulinho vai olhar, cara, onde é que eu vou correr na Europa? O cara tem um baita resultado. Pô, vou correr lá, porque os caras correram 13,0, 13,00 no 5.000. Lá deve ser muito bom de correr. E aí atraindo mais atleta, atrai patrocinador, atrai, né, os managers querem levar os caras lá e vai transformando, né, aquele meeting num meeting bom. Então é isso, eles pensam no resultado do atleta, porque isso vai atrair muitas coisas boas para aquela competição. E aqui no Brasil a gente não tem isso, né? A gente, o troféu do ano passado foi em São Paulo. Largou o 10.000 3, 4 da tarde, sabe? Claro, tava já no meio inverninho lá em São Paulo, não tava tão calor, mas mesmo assim, sabe? Se é um dia quente, não é inviável os atletas correrem nesse horário. Então, assim, é uma coisa que para mim é tão fácil, né? Só que daí envolve mais coisa, envolve arbitragem, que daí, né, muitas vezes não quer realizar à noite, ele fica tarde. Mas eu acho que o atleta tem que ser colocado em primeiro lugar. Quer ter resultado bom? O que é melhor para o atleta? Tem que ter esse diálogo, sabe, com os treinadores. Porque a gente tem que se espelhar no que dá certo. O que dá certo? É na Europa, os meetings de lá. E lá eles fazem tarde. E aí, assim, é curioso, porque às vezes que eu corri 1.500, teve às vezes que eu corri 1.500 assim, 8, 9 da noite, tu dorme 5 da manhã, tipo, tu fica ligadaço, assim, porque realmente, né, é muito tarde, mas depois a vida segue, pô, deu tudo certo. A gente tem que se espelhar mais isso, então é importante falar também sobre isso, porque queira ou não queira, às vezes é uma oportunidade, né, que o atleta tem, aí acaba sendo um horário ruim, muito calor, já desperdiça aquela oportunidade, não corre bem, aí vai saber quando vai ter outra oportunidade daquela. Porque aqui, para nós, né, uma cronometragem eletrônica é bem raro, assim, então a gente tem que aproveitar esses momentos. Mas realmente, eu acho que é agradecer por ter isso, mas dá para sempre melhorar, né? E os horários são Exato. coisas bem importantes, porque, cara, o atletismo chega no ponto que é muito detalhe, né? O horário importa, né? A questão do vento, se tem muito vento na pista, não tem. Uma série de fatores que fazem ter um resultado bom, né? E aí é isso. E nessa época do Troféu Brasil desse ano, seria perfeito Porto Alegre, né? Seria perfeito, seria muito bom. Tipo assim, Porto Alegre, Curitiba, sei lá, Floripa, uma cidade do sul do Brasil, onde está menos quente. Mas assim, também tem duas questões assim. Eu acho que às vezes é pensado muito no pessoal da velocidade e menos no pessoal do fundo. Eu acho que é mais pensado mais nessa forma, pelo menos é o que parece. Em alguns momentos, assim, parece que é pensado mais na marca e na. Talvez por eles estarem mais próximos de grandes marcas, eles são, entre aspas, favorecidos nessa questão. Mas acho que se organizar direitinho, todo mundo consegue fazer grandes marcas e colocar, né? É. Todo mundo consegue fazer, ajustar bons horários. Se lá fora consegue se, se ajustar horários, acho que não é muito complicado aqui no Brasil. E já fica, já que eu entrei nesse momento de falar dos horários, de falar dessas questões assim, fica aqui já, e aí não é uma. E aí, por minha total responsabilidade. Não tem cabimento o Campeonato Estadual de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul ser realizado em um único dia. Não tem cabimento isso. Isso é uma coisa que não pode acontecer. O pessoal dos clubes, o pessoal que é federado, não pode aceitar um campeonato em um dia só.
É inviável fazer um campeonato estadual de atletismo em um único dia, que o cara tem que correr o 10 mil às 8 da manhã e os 5 mil às 4 da tarde. Não tem cabimento fazer uma coisa dessa. Isso sim, para mim, é inegociável. Os clubes tinham que se revoltar com essa questão do campeonato estadual de atletismo ser realizado em apenas um dia. Fica o desabafo, fica aqui. E já vamos nos caminhando para o final do programa também, porque senão eu vou falar mais bobagem aqui, então vamos embora. O meu advogado já tá me olhando torto aí. É que a opinião do Paulinho não reflete a opinião. É bom desabafar, cara. É bom desabafar. Eu, como não represento mais o Rio Grande do Sul, eu não vou entrar nesse mérito, né? Vou sabonetar aqui. Eu represento Minas Gerais, tudo certo, muito bom. Mas é isso aí. Não é fácil, cara. O atleta tem que, além de tudo, ainda. E vou te dizer, mais ou menos só no Rio Grande do Sul, né? E o caso do estadual, eu acho que o Rio Grande do Sul realmente é um dos poucos que a gente tem conhecimento aí que fazem um dia, mas essa questão das competições é nível Brasil, sabe? Os atletas têm muita dificuldade de provas boas, né? De provas aí que em horários bons, em locais bons. Então, é uma reclamação geral, sabe? Do, dos atletas do Brasil inteiro e é difícil mudar isso, cara, porque o atleta não é quem manda, não é o atleta que manda. O atleta às vezes. E outra, às vezes se o atleta se revolta, cara, aí sim Sim, sim, que sim, ele é sim, sim, errado, sim. sabe? Sim, 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 sim. Então eu sei porque eu uma vez, uma vez, quando eu ganhei o GP Brasil de atletismo 2022, no 800 eu dei a entrevista logo depois e falei, ô CBAT, coloca uns coelhos pra nós aí, ajuda nós, pô. América do Sul aí, Argentina coloca coelho, outros lugares também. Bom, não, sim, os atletas, todo mundo, pô, Curtis, que massa, cara, teve coragem de falar, e já teve dirigente, já ficou bravo. Sabe um negócio que, pô, tô brigando pelo direito ali de melhorar, nada difícil, ou sei lá, paga mínima coisa, um moleque vai lá ficar felizão de ser coelho da prova, de ajudar nós. E aí, às vezes, pelo dirigente é visto de uma forma, criticou publicamente e tal. A gente critica porque, às vezes, conversando não se chega, né, num consenso. Então, é difícil, cara. Hoje a gente tem até como modo de quem, se atletas aí nos escutam em reclamações, a gente tem hoje uma comissão de atletas da Confederação Brasileira de Atletismo. Existe um e-mail ali, um modo de contato. Então, quem nos escuta aí, que às vezes tiver reclamações, é sempre legal chamar essa comissão de atletas, né? É um órgão que tem contato direto ali com a. Isso a nível de Confederação Brasileira. E eu tive um problema ano passado, tu sabe, de premiação de corrida. Uma corrida aí bem famosa. Cara, passou um mês, passou 2 meses, não me pagavam. E Aí não entrei em teve antidoping, contato. né? É importante falar que não teve antidoping, porque Exato. Sem antidoping. quando tem É, antidoping, tu tem o prazo do exame antidoping, que ninguém nunca sabe qual é o prazo, né? exato. Mas quando não tem antidoping, pela regra, tem que ser pago na hora. É. Pela regra tem que ser pago na hora, né? É uma norma da CBAT. A gente sempre tem o bom senso, porque assim, muitas vezes é feito por Pix, não é feito na hora, depósito. A gente sempre tem o bom senso de, tá, beleza. Na semana seguinte ali faz o pagamento. Essa prova demorou uns 2 meses, cara, e nada. E assim, nem entraram em contato comigo, porque você entra em contato comigo e fala, ô, Curtis, a gente tá indo atrás, vai te pagar e tal. Aí também acionei a comissão de atletas, acionei outras pessoas ali da confederação. Foi resolvido, mas a comissão é sempre um órgão aí legal. Para quem às vezes não sabe, viu? Aconteceu um problema comigo, quem que eu vou acionar? A comissão é um elo aí legal para vocês questionarem e a comissão vai realmente buscar e dar as respostas, porque às vezes é umas situações que a gente passa que não tem como, sabe? Não tem. Premiação de corrida demorar um mês, 2 meses, para mim é uma falta de respeito total. Dá vontade para rede social? Dá vontade. Eu sou muito de respeitar o elo, o caminho, né? Pô, tenta ali administrativamente, não deu certo. E se chegar num ponto de, cara, não tem solução isso aqui, acho que é legal ir para rede social. Mas a gente sempre tenta aí manter, né? Evitar polêmicas. Que o Paulinho hoje não está evitando polêmicas,
mas a gente tenta evitar polêmicas. E eu tô tentando encerrar esse podcast faz 5 minutos já, e ele não encerra, viu? Só ele tá querendo que eu me exponha aqui depois, por quê? Porque ele vai ter que me defender depois, né? Ó, não façam cortes daquela parte do Paulinho. Ai, não, olha isso aí. Então tá, eu Importante. acho que por hoje a gente encerra por aqui, já estouramos 1 hora, e como a gente teve alguns probleminhas técnicos, eu não sei nem como é que a gente vai fazer para subir esse podcast no ar, mas se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilha com alguém, porque hoje assim, ó, hoje foi muito difícil, hoje foi muito complicado botar esse podcast no ar aqui, então a gente agradece quem chegou até aqui e deixamos um forte abraço até a próxima semana aí, quando a gente se encontrar aqui no As Suas Marcas Podcast. Isso aí, valeu pessoal que acompanhou até aqui. Semana que vem estamos de volta com novidades aí. Sei que o Paulinho vai estar presente num evento, num grande evento aí. Eu também vou correr uma provinha de rua aqui pela minha cidade. Semana que vem comentamos aí nossas atividades pessoais. Valeu, abraço. Feito, abraço, tchau, tchau.